Boa noite, gente. Parecendo por aqui toda descabelada mesmo. Até eu agora estou começando a querer passar um pouco de mal. Mas vim atualizar vocês, porque a gente já descobriu o que a gente tem. Aquele dia eu levei a Elisa no pediatra, né? Igual eu falei, ela solicitou o exame. E aí a Elisa fez o teste rápido e deu positivo para influenza A. Só que eu já tinha dado as 2 doses de vacina na Elisa contra essa influenza. E eu notei que, não sei se é por conta da vacina ou por ela já ter entrado com a medicação rápido, ela melhorou bem mais rápido, né? Ela só deu 1 dia de febre, depois não deu mais. Ela só continua tossindo, ela tá andando meio tossindo e com secreção, né, no nariz. Mas já tá brincando, já tá bem animadinha, não tá amuada mais igual tava naquele vídeo, né, que vocês viram. Graças a Deus não tá assim mais. O meu marido que tá custando mais a melhorar. Ele melhorou bem rápido, né, digamos. Ele não, ele deu 3 dias de febre e agora que tá começando a dar uma melhorada. Porque como a gente descobriu o que é, a gente correu atrás dessa mesma medicação que a Elisa está tomando para ele também. Essa que tá em falta, né? Que a gente só consegue pela prefeitura. Então a gente conseguiu essa medicação. E aí hoje, na quarta-feira, eu ia lá pra loja, dar um jeito de ir lá um pouco, trabalhar, porque antes de todo mundo passar mal, eu já tinha programado para essa semana, na quarta, quinta e sexta, fazer uma super promoção lá na loja para as pessoas conhecerem os produtos de cama e banho, né? Que é uma linha nova que a gente tá trabalhando agora na loja. Então, fiz uma super promoção nesses itens. A promoção ainda vai, né, até sexta. Coloquei balão na entrada, fiz uma caixinha de sorteio, enfim, várias coisas. E aí eu queria ir pra lá. Eu até cheguei a me arrumar pra ir. Só que depois do almoço eu comecei a me sentir um pouquinho mal. Comecei a ficar com um pouco de corpo ruim também. E o que mais que eu tava sentindo? Meu nariz fica meio um pouco congestionado e um pouco de corpo ruim. E a garganta arranhando, mas bem pouquinho mesmo, arranhando muito leve. Não dei febre nem nada não. E hoje eu também tinha que fazer minha unha. Só que por conta disso eu desmarquei tudo, não fui na loja, não fui fazer unha nem nada. Porque primeiro que eu tava com o corpo muito indisposto, então eu preferi deitar pra poder me recuperar um pouco. E também pra não transmitir pra outras pessoas. Agora a Elisa, já fiz toda a rotina dela da noite, né, de dar a medicação, porque eu não sabia, mas esse remédio é um antibiótico, de dar a medicação, de fazer nebulização, lavar o nariz, dar janta, banho, enfim, já fiz tudo. E agora tô criando coragem pra poder adiantar algumas coisas que eu já adiantei. Já guardei roupinha dela que eu lavei. Falando nisso, eu tenho que pedir um lanche aqui pro Lipe, que ontem eu fiz janta pra gente. Ontem, se eu não me engano, antes de ontem, minha sogra mandou uma sopa. E hoje eu comi um salgadinho que tinha ali na geladeira mesmo, porque quando a gente tá passando mal, a gente sente vontade de comer umas coisas diferentes. A gente não tem vontade de comer as mesmas coisas assim, né, que a gente tá acostumado. E aí hoje eu tô meio indisposta, assim, pra fazer janta, como eu falei. Aí eu vou pedir pro Lipe aqui um lanche que ele tá querendo. E eu já botei umas roupas na máquina ali, vou ligar a máquina ali. Quietinho, filho, quietinho. Sua irmã tá dormindo. Sua irmãzinha tá dormindo, filho. Eu acho que tá até escorrendo um pouquinho o nariz dela que eu tô sentindo aqui. Acho que é porque tá muito tampado, tá? Não, tá não. Mas um pouquinho escorre mesmo, que ela tá com coriza. É coriza. A gente acabou de lavar e de fazer a nebulização. Gente, hoje é aniversário dessa criança aqui. Fazendo bundinho. Hoje, gente, tem alguém que tá fazendo 8 anos de idade. 8 anos de muito trabalho. Nossa senhora, muita despesa, muito trabalho.
A gente custa fazer a Elisa dormir. Ele vai e acorda ela. Tem hora que a Elisa tá ficando brava com ele já. Ela tá dormindo assim, aí ele dá um latido, ela acorda no susto. Ela vira pra ele, olha pra cara dele e faz assim, ah, brava. Já vou fazer pra você, filho, sua comidinha. Pra quem não sabe, vou mostrar como tem que ser feita a comida dele aqui, que ele não come de qualquer jeito. Ó, acender aqui pra ficar mais claro. A comida do Bidu é isso aqui, ó. Tem que colocar a ração, colocar um pouco de água pra amolecer, que não fica muito duro pra gente amassar. Porque simplesmente ele tem todos os dentes, tem tudo, mas desde pequeno ele não come ração inteira. Não come de jeito nenhum. Ele quer que a gente amasse, então todo dia tem que amassar a ração. E como se não bastasse, deixa eu virar aqui pra cá, tá mais claro, né? Como se não bastasse isso, eu tenho que mandar manipular pra ele todo mês esse remédio aqui, ó, que é um colágeno de cachorro, porque ele tem... Deixa eu virar aqui. Porque ele tem um problema na traqueia que não tem cura. E aí esse colágeno retarda, né, esse processo da traqueia dele ir fechando. É a única medida assim que tem pra gente fazer por enquanto. Aí eu tenho que botar na ração dele todo dia. Aí vou deixar esperando um pouco de molho pra poder amassar, porque fica dura. E ainda por cima, depois de pronto, tem que colocar azeite. E é isso. Na janta ele come isso. Na hora do almoço ele gosta de carne, gosta de comida. Aí na hora da janta é assim, a gente luta pra ele comer a ração. A gente dá uma ração boa pra ele. E azeite ainda que tá caríssimo, ele ainda exige o azeite. Hoje a casa foi limpa, graças a Deus. Nossa, eu fico agoniada se eu ficar na bagunça. Eu lavei já as roupinhas da Elisa, mas essas daqui já é tudo de hoje, ó. Eu vou juntando aqui no baldinho. Esse aqui tá para fora porque tá secando a bordinha que molhou. Rapidinho junto a roupa dela. Isso que eu acabei de lavar e recolher do varal. Já coloquei as nossas roupas aqui. Eu ia deixar pra ligar amanhã, mas acho que eu já vou fazer isso hoje de uma vez. Eu estou com medo de amanhã eu amanhecer pior. Então, tô querendo deixar já tudo certo de uma vez. Ai, tô tentando criar coragem pra lavar meu cabelo agora. Igual eu falei, tô com medo de amanhã. Eu não sei como que eu vou amanhecer amanhã, né? É uma incógnita. Então, tô querendo fazer o máximo que eu posso pra, se amanhã, às vezes eu não estiver me sentindo muito bem, eu ficar mais quieta. Já dei conta de lavar tudo, agora só falta aquelas roupas ali mesmo. As roupas de casa eu já lavei, as da Elisa eu já lavei. Ai, tô tentando criar coragem pra lavar o cabelo, que são 8h14 agora. Tô tentando criar coragem. Não sei se eu faço isso de uma vez, mas acho que eu vou fazer sim. Gente, que delícia poder ter um momento assim de autocuidado com a gente, né? Tomar um banho quentinho. Nossa, eu amo tomar um banho quentinho antes de dormir. O banheiro tá todo enfumaçado aqui do banho quente que eu tomei. Tô passando esse creme aqui, que eu sempre passo no meu braço, todos os dias, porque a dermatologista passou pra mim, porque eu tenho aquelas bolinhas no braço, sabe? Não sei se vocês conhecem. Essas bolinhas não tem cura. Eu sei que quando eu pego o sol, quando é época de praia, dá uma melhorada boa. Mas ela falou que isso não tem cura, que é assim mesmo, eu sempre tive minha vida inteira. Aí eu passo, porque se eu não cuidar, elas pioram muito mais. Fica aquele braço super empipocado. Aí eu sempre passo isso aqui depois do banho. Já escovi meu dente, passei desodorante, creme. E agora eu tô passando esse.
E vou aproveitar, passei durante o banho o sabonete no meu rosto também de limpeza. Eu uso o Effaclar. Eu gosto de passar durante o banho. Aí eu vou aproveitar e vou passar os do meu rosto aqui agora. Tô lavando a mão aqui pra tirar esse creme da mão. Pra eu poder passar o de rosto, que eu vou mostrar qual que eu passo antes de dormir, né? Depois de limpar a pele. E o que eu vou passar no cabelo também. E aí eu queria aproveitar e puxar um assunto aqui com vocês. Como que são as coisas, né? Para quem tem fé. Na Bíblia fala, né, que Deus nunca vai nos dar um fardo maior do que a gente possa suportar. Eu nunca tinha passado por isso antes. O Lipe passando mal, a Elisa passando mal junto também, precisando de mim. E eu também, no meio disso tudo, com medo de adoecer e não conseguir cuidar deles. Mas graças a Deus eu tive fé esse tempo todo que ia ficar tudo bem. Apesar de meu corpo ter ficado um pouco ruim hoje, eu acho que não vai ser nada disso. Tô conseguindo fazer as minhas coisas. E sobre isso, né, que Deus não... Tô olhando pra lá por causa do espelho. Que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Eu sempre tive isso comigo, porque a minha gravidez inteira foi uma gravidez muito difícil. Eu tive que fazer 3 repousos absolutos, quase perdi a Elisa já perto dela nascer. Tive crise de vesícula a gravidez inteira e eu não podia operar por conta que estava grávida, estava tentando segurar, né, para operar depois que ela nasceu. Foram muitas coisas que aconteceram, né? Quem estava aí no canal acompanhou um pouco. E aqui, e nesse tempo todo, né, Deus me fortaleceu e eu sempre tive a calma, a paciência de esperar e confiar em Deus que no final ia dar tudo certo e ia ser feita a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nada disso me abalou, para ser sincera. Se eu tivesse que passar por isso tudo de novo, eu passaria tudo de novo, quantas vezes fosse necessário, para eu poder ter minha filha. Porque eu notei que esse tempo foi um tempo como se a gente tivesse passado pelo deserto, sabe? Igual várias pessoas, né, na Bíblia passaram pelo deserto para chegar à Terra Prometida. Na vida a gente passa por alguns desertos, mas para quem tem fé, a gente tem certeza que esses desertos pra gente chegar na glória. E o que é essa vida aqui também? Essa vida não é nada, gente. A gente tá aqui de passagem. Essa vida não é para ser uma vida fácil, uma vida boa, uma vida de 1000 maravilhas. Essa vida, a gente não deve se preocupar com nada que é terreno. A gente tem que confiar tudo em Deus. E quando a gente confia, a gente vive com o coração muito leve, muito mesmo. Eu começo a falar uma coisa, meio que me perco um pouco, mas acho que no final vocês vão entender. Aí, eu tava preocupada, né, porque eu nunca tinha me encontrado nessa situação de cuidar de 2 pessoas ao mesmo tempo, porque durante uma boa parte da minha vida, eu me sentia incapaz de cuidar de mim mesma sozinha por conta do meu pânico, da minha ansiedade. Eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar fora, eu achava que eu não ia ser ninguém na vida, eu achava que eu não saberia se eu seria capaz um dia de ser mãe, porque se eu não conseguia cuidar nem de mim por conta da minha ansiedade e das minhas crises, como que eu ia cuidar de uma outra pessoa que dependia 100% de mim? Mas eu entreguei tudo a Deus. Eu faço meu tratamento até hoje de ansiedade, tem uns 9 anos, e não deixei isso se tornar um empecilho para eu poder realizar esse sonho de ser mãe, contanto que esse sonho também fosse, né, de Deus, estivesse no plano de Deus. Então, quando a gente resolveu ter a Elisa, a gente orou para que fosse feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. A gente não conhece o futuro, a gente não conhece nada. Então, muitas vezes a gente faz um plano e a gente fica frustrado porque aquilo não aconteceu da forma que a gente queria,
mas a gente não entende o porquê que às vezes não aconteceu. Mas lá na frente, tudo às vezes costuma fazer muito sentido e ficar claro, né, o porquê de ter acontecido naquela época. Enfim, e aí volto nessa parte, né? Me encontrei numa situação tendo que cuidar da Elisa e do Lipe ao mesmo tempo, os dois 100% precisando de mim. E como que Deus me fez forte nesse período. Para uma pessoa que não conseguia nem cuidar de si própria sozinha, como que eu consegui cuidar de duas pessoas e de mim nesse tempo também, porque o cansaço conta, o mental conta, eu já tenho esses problemas de ansiedade, então tudo conta. Eu não tive que cuidar só deles. Eu tinha a minha loja que eu precisava administrar à distância, eu tinha que continuar cuidando das coisas de casa, não tinha como simplesmente você deixar uma pia lá de louça, você deixar as coisas tudo sem fazer, roupa sem lavar, que roupa que depois a pessoa ia vestir, porque tudo vai acumulando, serviço de casa é assim. Então eu precisava cuidar de tudo ao mesmo tempo, do meu emprego, da minha saúde mental, deles, de correr atrás, né, de pediatra, de médico, de medicação, de tudo. E isso cansa a gente também, porque a gente é ser humano. Mas eu fiz isso tudo com muito amor e com uma força inexplicável que Deus me deu. Eu sempre vejo esses momentos de deserto, entre aspas, que são os momentos que Deus mais se faz presente na nossa vida. Porque é nos momentos de deserto que a gente vê que a gente precisa de Deus. Às vezes tá tudo muito bom, a gente acaba esquecendo de Deus. E é nesses momentos que Deus se faz mais presente, porque a gente clama pelo Senhor e Ele nos escuta e Ele é bondoso para poder aliviar, né, o nosso cargo, o nosso peso, nos dá força e ânimo para a gente seguir em frente. E aí, além de Deus ter me dado essa força para que eu conseguisse cumprir esse papel, e graças a Deus agora já tá todo mundo melhorando, né? Daqui pra frente agora vai ser, se Deus quiser, tudo mais fácil. Eles já não estão com febre nem nada. Seguindo esse caminho, né? Que Deus é a base de tudo. Depois disso, eu queria muito agradecer. Eu tô lavando minha mão pela última vez aqui, gente. Deve ser chato vocês ficarem escutando esse barulho, mas eu não queria perder o gancho. E em segundo lugar, eu queria agradecer muito a minha mãe. Às vezes, né, vocês assistem os vídeos aqui do canal e acham, né, que sabe de tudo que acontece na nossa vida. Mas não é bem assim. Não é porque a minha mãe não aparece aqui no canal que ela não seja presente na minha vida, na vida da Elisa. Muita gente às vezes acha isso, que eu sou brigada com minha mãe, tudo, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela simplesmente não gosta de aparecer aqui no canal. Ai, vocês me perdoem um pouco da fadiga, mas é porque, como eu falei, eu tô assim já umas 3 semanas da última gripe que eu peguei. E aí, só tenho que agradecer a ela, porque por mais que ela não apareça pra vocês, né, vocês não a conheçam, desde que a Elisa nasceu, ela me ajuda muito, muito, muito com a Elisa. Quantas e quantas e quantas noites ela já cansou de pegar a Elisa pra dormir na casa dela, pra que eu pudesse ter uma noite inteira de sono, agora nessa fase, né, da Elisa e do Lipe passando mal. Minha mãe correu atrás de tudo comigo, me levou na pediatra lá da Elisa, foi atrás dos remédios comigo, nas farmácias, né, que a gente não achou, comprou os que precisava, que a gente tinha achado. Dormiu um desses dias também com a Elisa, para que eu pudesse conseguir cuidar do Lipe, porque ele também estava demandando muito. Como eu falei, a febre dele era muito alta, eu tomava remédio e não baixava, eu tinha que ficar tentando colocar pano nele, fazendo ele tomar banho, para poder tentar baixar a temperatura. Então, muitos momentos que eu tinha para poder cuidar do Lipe, a minha mãe estava cuidando da minha filha para mim, e assim, foi me ajudando em tudo. Durante o dia também, hoje, né, por exemplo, de tarde,
Eu já tava bem cansada, porque foram dias muito intensos, né, cuidando deles. Minha mãe ficou com ela de tarde pra eu poder tirar um cochilo, igual eu falei que eu tava com o corpo meio ruim. Ficou com ela à tarde pra mim, pra eu poder descansar. E é aquele ditado, gente, mãe é mãe. E a gente só entende mesmo o verdadeiro significado de mãe depois que a gente tem filhos. Igual, até então a gente tem um pensamento tipo assim, ah, mãe, tá, tudo bem, na cabeça. Mas depois que a gente tem um filho, esse pensamento parece que vira uma chave assim na sua cabeça, porque você vê o tanto que a gente abdica de nós mesmos pelos nossos filhos, sabe? O tanto que a gente ama eles. É aí que a gente passa a compreender o que é esse amor de mãe, o tanto que a gente abdica de várias coisas por eles. Esses dias eu abdiquei de tudo, por mais que fossem coisas idiotas, né? Coisas bobas, né? De descansar, de ir no meu pilates que eu tava fazendo certinho, de fazer uma dieta, não sei o que, não sei o que. Abdiquei de tudo, mas coisas, tipo assim, extremamente idiotas, né? Que eu tô citando, mas como que eu posso explicar? A gente abdica do que for necessário, sendo ou não importante, para poder cuidar dos nossos filhos. E hoje, depois que eu tive Elisa, eu enxergo a minha mãe de uma outra forma. Eu consigo enxergar 100% agora o que é esse lado mãe, sabe? E ela esteve comigo, igual eu falei, desde o nascimento da Elisa, esse tempo todo, sempre me ajudando, e agora com eles passando mal também. Então eu só tenho que agradecer minha mãe, porque ela conseguiu deixar esse fardo muito mais leve pra mim. Então talvez Deus pudesse ver que sozinha eu não daria conta, porque isso às vezes acontece. Deus usa muitas pessoas, às vezes pessoas que a gente nem imagina, às vezes nem precisa ser da família, para quando Ele quer cumprir um plano na nossa vida. Então talvez o fardo poderia ser muito pesado para mim, talvez pudesse me despertar crise de ansiedade, não sei, ou eu ficar extremamente cansada. E minha mãe tornou esse fardo muito mais leve para mim. Então eu só tenho que agradecer a minha mãe. E eu queria falar isso com vocês, porque por mais que ela não apareça aqui, ela é uma super mãe, uma super vó para Elisa. Ela me ajuda muito, muito, muito em todos os sentidos. Com Elisa. E só queria agradecer a ela. E também não precisa ficar preocupada, mãe, que eu lavei o cabelo essa hora, mas eu vou secar. Senão daqui a pouco ela vai brigar comigo, que eu tô com o cabelo molhado essa hora. Mas eu vou esperar um pouquinho e vou secar ele. E é isso, aí eu queria... Eu tava refletindo isso tudo, né, enquanto eu tomava banho. E queria comentar isso com vocês. Quem é mãe, né, sabe esse sentimento e vai entender o que eu tô falando. Quem também não é, acho que eu consegui transparecer, né, um pouco. Em primeiro lugar, a gente tem que ter Deus. E em segundo lugar, quando é possível, quem consegue ter uma boa convivência com a família, isso não tem preço também, porque a ajuda que a gente recebe, o amor que a Elisa recebe da minha mãe, quanto da minha sogra, de toda a família, é uma coisa assim, inexplicável. E a gente fica muito feliz quando a gente é mãe, que a gente vê, né, que as pessoas amam tanto o nosso filho também quanto a gente ama e fazem coisas por ele igual como a gente faz. E eu ia comentar uma outra coisa, eu me perco. Gente, desde que a Elisa nasceu, minha memória tá tão ruim, que eu começo a falar uma coisa e minha cabeça voa assim, some. Não sei nem o que eu tava, tipo assim, me perco no que eu ia falar. Ai, acho que eu não vou lembrar. Que ódio. O que era? Inclusive minha mãe até me mandou também, se eu quisesse que ela dormisse com eles essa noite pra eu descansar também. Que ela dormiria, enfim. Por isso que eu fico tranquila quando ela fica com a minha mãe ou com a minha sogra, porque eu sei que ela tá sendo muito bem cuidada. Pelas duas. Queria lembrar o que eu ia falar. Ai, que ódio! Mas é isso. Acho que eu não vou lembrar, não. Queria deixar esse agradecimento. Falar um pouco de Deus pra vocês, porque esse tipo de situação, ou qualquer outra situação da vida, independente se seja boa ou ruim, é só Deus mesmo.
é só a gente ter fé que a gente consegue enfrentar qualquer coisa que seja, independente do que aconteça. E eu sei que depois dessa experiência, por mais ruim que fosse, né? Porque é horrível você ver quem você ama passando mal. A gente, né? Eu e a minha família, né? O Lipe, a Elisa, nós vamos sair muito mais fortes, porque é nesses momentos que a gente aumenta mais ainda a nossa fé em Deus, que a gente vê o quanto realmente nós somos frágeis, não somos nada, e que a gente depende 100% dele sempre, em tudo. E é isso. Agora eu vou ver se eu consigo descansar um pouquinho enquanto eu seco meu cabelo. Lá para as 11 horas da noite aquela roupa vai ficar pronta, eu vou estender. E vou ver se eu assisto um filminho agora com o Lipe enquanto a Elisa tá dormindo e o lanche dele não chega. Queria atualizar vocês, né, do quadro, que descobrimos o que é. E é isso, gente. Essa também é a rotina de cuidados que eu faço antes de dormir. Nem sei se eu mostrei o produto que eu passei no cabelo, mas eu passei um protetor térmico, que é esse aqui, ó. Thermoactive. É isso mesmo. E é isso, gente. Deixa bastante like, porque ajuda demais a gente a divulgar o vídeo do canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito. Deixa aqui seu comentário. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!